Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Nosso convidado hoje é o vereador do PHS por Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que está de volta aqui ao Café com Política. Bom dia, vereador. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia aos super ouvintes, bom dia a todos aqui. Bom dia, vereador. Gabriel, o senhor recentemente esteve colhendo assinaturas aí na Câmara, a gente noticiou aqui no Jornal Tempo, no Super e também aqui na Rádio Super Notícia FM, para tentar abrir a famosa CPI da BH Trans, né? Muito se fala, o prefeito Alexandre Calil foi eleito também falando que ia abrir a caixa preta da BH Trans e até hoje a gente está esperando por isso. Como é que está esse processo de colher assinaturas? O senhor já conseguiu todas que são necessárias para abrir a CPI? Coerência é uma coisa fundamental em política, não é? A gente passou a campanha dizendo que era importante abrir a caixa preta da BH Trans. Logo que o mandato começou, eu fui procurar saber mais por que isso é tão difícil. E realmente há algum mistério, sabe? É muito complicado tentar esclarecer melhor o transporte público nessa cidade. Mas vários vereadores começaram esse movimento. Hoje já são 10 assinaturas. Vereador Arnaldo Godoy, Áurea Carolina, Cláudio da Drogaria, Cida Falabella, Dorgal, eu, Gilson Reis, Matheus Simões, Pedro Patrus e Wendel Mesquita. 10 vereadores já assinaram, nós precisamos de 14. Muita gente está dizendo que não vai assinar porque já está sendo feita, Dália, uma auditoria, né? Está sendo feita uma auditoria da CPI, da BH Trans. Mas notem que essa auditoria, ela já foi feita na gestão passada do Márcio Lacerda e não deu em nada. Então, ou seja, o que vai adiantar para a cidade repetir um modelo de auditoria que já foi realizado? E quem não deve, não teme. Mulher de César, mais do que ser honesta, tem que parecer. Se não há nada de errado na BH Trans, se a caixa preta não tem nada de errado, por que é que a gente não pode abrir essa CPI? Porque hoje a prefeitura está trabalhando contra a abertura dessa CPI, né? O vereador Wendel Mesquita foi no microfone falar que está sofrendo pressão para retirar a assinatura dele. Nós chegamos a 13 nomes, mas infelizmente 3 vereadores tiraram. Hoje somos 10 e eu acho que a cidade inteira ganha quando o transporte público fica mais esclarecido e mais transparente. O vereador, essa pressão que é exercida sobre os vereadores é exercida sobre a liderança do governo, que é do prefeito Alexandre Calil, que é do partido do senhor. O senhor se sente traído em relação à campanha que o senhor fez? Olha, eu nunca me senti traído porque a minha relação com o PHS envolve uma cláusula de independência. Como vocês sabem, eu defendo que no Brasil a gente possa ter a possibilidade que já existe em vários outros países do mundo. Possibilidade de candidatura sem partido. Eu acho que hoje o maior problema do Brasil é o partido. Por quê? Nesse sentido, o partido te manda, faz isso, faz aquilo, quando na verdade quem tem que ter poder sobre o seu mandato é o cidadão. Então, no PHS, quando eu me filiei, eu assinei uma cláusula dizendo que eu estou ali para ser candidato, mas que eu não sigo a orientação do partido e que eu estou junto com os meus eleitores. Por isso que eu adoto no meu mandato um aplicativo chamado Meu Vereador. Toda votação na Câmara Municipal é notificada para as pessoas que baixam esse aplicativo e podem influenciar no meu voto. Porque, como diz a Constituição, no seu parágrafo 1º, todo poder emana do povo, que exerce ele de forma direta ou através dos seus representantes. Então, eu não traí o meu eleitorado. Eu acho que quem trai o próprio eleitorado é aquela pessoa que promete uma coisa na campanha e quando chega ao poder faz outra. Eu prometi que ia me dedicar a abrir a caixa preta da BH Trans. Eu estou fazendo isso. Então o senhor considera uma traição do prefeito Alexandre Calil? Eu acho que ele tem que responder aos eleitores que confiaram nele e ouviram ele na campanha dizendo isso, e eu acho que os eleitores vão julgar. Vereador, o senhor tem feito investigações independentes, apurações, por exemplo, porque fica se esperando a abertura dessa caixa preta ou dessa CPI, como o senhor disse, está havendo uma dificuldade de conseguir essas assinaturas. Mas o que o senhor já conseguiu apurar por conta própria, assim, que de repente essa denúncia poderia ser feita no plenário da Câmara Claro. ou pelo Ministério Público, de repente? O que é que o senhor apurou até agora? Poderia ser feito assim e ajudaria muito se a BH Trans cumprisse pelo menos a lei da transparência. Eu já totalizo mais de 1.000 ofícios enviados à BH Trans sem resposta.
Além de um desrespeito ao mandato de vereador, isso é um desrespeito à sociedade e à própria lei de transparência. Então, há inúmeras pessoas na cidade que lidam com empreendedorismo, aplicativos de mobilidade, e se alguns dados da empresa fossem abertos, como o número de passageiros e tudo mais, esses aplicativos por si poderiam tentar melhorar a vida de quem usa o transporte na cidade. Não respondem. E me dizem que não respondem por uma ordem da prefeitura. Aliás, o próprio Wendel, esses dias, postou no Facebook, outro vereador. Desde que ele votou contra a vontade da prefeitura, começou a ser retalhado. Então, é claro que a gente tenta, de uma maneira bacana, investigar, fazer esse processo ir adiante. Vai dizer, inclusive, que no Ministério Público já há, inquéritos civis em relação à defesa do patrimônio público. São 2 inquéritos acontecendo para tentar explicar melhor a CPI da BH Trans. O senhor vem pautando o mandato, o senhor está no primeiro mandato, representa o novo na política e vem pautando o seu mandato por muitas denúncias na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Entre elas, essa questão de troca de favores, aonde teriam se utilizado o Clube Atlético Mineiro, do qual o prefeito Alexandre Calil foi presidente, mas ainda detém um poder sobre o clube, uma troca de favores ou de empregos em relação a votos. O senhor já tem alguma questão formada em relação a isso? Nós recentemente fomos ao Ministério Público para encaminhar tudo que tínhamos. A primeira questão que eu falei que me preocupava era a Belotur. A Belotur, para quem nos está ouvindo agora, tem, por exemplo, a possibilidade de fazer eventos festivos em bairros de até R$16 mil. Tentei convocar o presidente da Belotur para explicar qual é o critério da distribuição desses eventos na Câmara. 7 pedidos, todos negados pela base do prefeito. Mas ele tem a liberdade total para utilizar até R$16 mil. Total. Ou seja, por que se escolhe fazer uma festa, uma rua de lazer, por acaso, numa base eleitoral de algum vereador? Qual é o critério? Não há edital que determina por que esse dinheiro é utilizado. Eu quero esclarecer. Pedi 7 vezes para ele ir na Câmara, não foi. Quem não deve, não teme. E aí dizem que, tá na briga. Não, eu só quero porque isso é dinheiro público, isso é dinheiro do cidadão. Outra coisa, a questão que envolve a base, e eu falei isso, postei e encaminhei tudo para o Ministério Público. Por quê? Porque a partir do momento que eu prometo para o meu eleitor que estou indo para a Câmara Municipal fazer diferente, para fazer diferença, se eu chegasse lá e fizesse igual a todo mundo, eu estaria mentindo na minha eleição. E quando eu tenho conhecimento das coisas, às vezes até por gravações, e falo e mostro isso, é meu dever como representante da população, porque senão eu prevarico. Senão eu fico sabendo de coisa errada e não trago a público. Muita gente, às vezes, fala assim, poxa, mas brigar assim é bom. Sério, mas o senhor não acha que... Olha, o que não falta no Brasil é político que é de paz. Você quer ver um exemplo de um político que está sempre de paz com todo mundo? Romero Jucá. Foi líder do Fernando Henrique, foi líder do Lula, foi líder da Dilma, é líder do Temer. Está sempre muito bem com todo mundo, uma série de processos nas costas. Pois é, agora, eu não tenho nenhum. Agora, vereador, houve um rebate aí, porque quando o senhor fez essas denúncias na Câmara, inclusive num dia que o senhor não estava no plenário, o vereador Léo Burguês acabou falando que o senhor faltava com a verdade quando acusava os colegas, mas que o senhor também teria cometido irregularidades durante a campanha do prefeito Alexandre Calil. O que foi que aconteceu nesse fato? Porque eu cheguei a ler que o senhor solicitou ao Ministério Público que investigasse o senhor mesmo. O senhor fez isso? Claro. Bom, em primeiro lugar, quem está me ouvindo aí, eu acho que qualquer pessoa dessa cidade, se tiver o Léo Burguês contra, pode considerar isso um grande mérito para a própria vida. O dia que o Léo Burguês me elogiar, aí eu vou ficar muito preocupado. Mas o que é curioso nesse caso é que ele me acusa das questões de campanha e acusa o prefeito, Ou seja, o líder do prefeito está acusando ele. Na verdade, não há, por óbvio, crime nenhum, em lugar nenhum, em momento algum. Ele está querendo me medir pela régua dele, Quem tem denúncias são outras pessoas, não sou eu. E ele tentou esse estilo de jogar uma cortina de fumaça no assunto. Quando o foco era CPI de BH Trans, investigações, ele tentou aquela tática de vamos nivelar todo mundo por baixo. Ora, se então estão dizendo que eu estou errado, ninguém precisa pedir nada contra mim, não. Eu mesmo peço, eu fui ao Ministério Público, porque quem não deve não teme, e pedi, obviamente, uma investigação contra mim para ver se tem alguma coisa errada. E, de fato, não há. Entendeu? Minha campanha foi correta, eu não faço campanha extemporânea, não tenho essa questão de doação de empresários. O que é curioso é que alguns desses vereadores estão me falando, se for olhar lá nas doações de 2014, está lá Odebrecht, OAS, empreiteiras, e vem querer apontar o dedo para mim, não. Eu tenho muitos defeitos, falta de caráter e desonestidade não são 2 deles, não.
O vereador, o senhor falou que é a favor da campanha independente, ou Sim. seja, sem partido. Tivemos um caso de um advogado, também assim como o senhor, Sim. em Brasília, que conseguiu uma liminar para que se candidatasse nas eleições de 2018, independente. Ele ainda não definiu a que ele vai ser candidato. O senhor também pretende partir para esse caminho ou o senhor acha que ainda é cedo para uma campanha independente? Olha, o que acontece hoje no STF é o seguinte: há um questionamento, porque na Constituição, parágrafo 1º, há o princípio do pluralismo político. E também o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, que prevê candidaturas independentes. Então, isso estaria em conflito com o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, que exige o partido. Eles vão julgar os 11 ministros para ver se isso é válido. Não vai ainda ser possível nessa eleição pelo princípio da anualidade, que as regras têm que estar postas um ano antes. Talvez isso valha já para 2020. No dia em que não for mais necessário um partido para ser candidato no Brasil, pode ter certeza que eu não estarei em um. Vereador, por causa dessa sua postura, como eu disse no início da entrevista, o senhor estava voltando aqui ao Café com Política. Isso. A gente te recebeu aqui logo no início do jornal, o seu mandato também estava muito recente, mas o senhor já se declarava como independente. Mas agora, depois de um ano, o senhor tem sentido dificuldade de viabilizar, fora essa questão da CPI e da BH Trans, mas por causa dessa sua postura em relação à atual gestão, o senhor tem tido dificuldade de viabilizar os seus projetos na Câmara Municipal? Pelo contrário. Vocês lembram quando eu estive aqui, eu falei que eu tinha uma ideia, né, do IPTU verde, um projeto de lei. Projetos Ainda era uma ideia. Redigir o projeto que basicamente concede benefícios para aquelas pessoas que tornam as suas edificações mais sustentáveis, com painel fotovoltaico, reutilização de água, energia solar, para transformar Belo Horizonte num polo de sustentabilidade. Passou por 4 comissões. Todos os vereadores foram unânimes a dar um parecer positivo. Inclusive o vereador Léo Burguês, que fez um parecer muito bacana elogiando o projeto. Depois de passar nas 4 comissões, foi a votação no primeiro turno em plenário. Todos os vereadores votaram sim. Porque eles entendem que não é um projeto só do Gabriel, é um projeto bom para a cidade. E ainda vamos ao segundo turno. Outra coisa, recentemente protocolamos um projeto de lei na Câmara muito bacana. Qual? O de Performance Bond. O nome é complicado, mas a ideia é justamente que toda obra pública em Belo Horizonte seja assegurada para que não haja desvio, para que não haja corrupção e para que ela seja concluída no prazo certo. O projeto da Frente de 10, que são 6 vereadores que juntos tentam levar algumas proposições adiante. 27 vereadores assinaram esse projeto. Ou seja, a relação com os vereadores é muito positiva na medida do possível, porque eu compreendo que a Câmara é um lugar onde todas as ideias estão representadas e todas as pessoas que estão lá compreendem o meu papel, compreendem a diferença do meu mandato, a diferença de algumas posturas, e a relação é o mais possível respeitosa. Eu sei, por exemplo, que eu tenho posturas diferentes. Todo vereador tem direito a 2 carros com motorista. Eu abro mão disso e vou de bicicleta. Ou seja, tem celular à disposição, não uso. Computador à disposição, não uso. Verba gabinete, não uso. Verba paletó, não uso. Não uso uma série de coisas. Quem quer usar, que use, porque o meu mandato tem que estar em coerência com o meu eleitorado. E é isso que eu acho que está. Então, eu não acredito que essa minha postura, que é assim combativa, que é assim muito sincera, que é assim muito independente, me afasta de uma reunião com os meus colegas. Estou ali sempre tentando aprimorar os projetos de lei dos outros, faço muitas emendas aos projetos dos vereadores e eles agradecem. E eu te dou um exemplo muito recente. Esse aplicativo que eu uso, Meu Vereador, nós criamos um instituto de inteligência política para que essa tecnologia seja compartilhada com outros vereadores. Anteontem, o vereador Dorgal Andrada, que é o mais jovem vereador de Belo Horizonte, passou a usar o nosso mandato, que é uma ideia que surge com a nossa iniciativa, e está usando também. Isso só mostra o seguinte: política se faz em conjunto, sim. O fato de você ser independente, combativo e até denunciar as coisas, não quer dizer que você não tenha capacidade também de dialogar e de construir, que é o que Belo Horizonte está precisando. Ô, vereador, esse ano nós temos eleições e a gente sabe que todo ano de eleição tudo para na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, até porque muitos vereadores vão ser candidatos a deputados estaduais ou federais. Não sei se o senhor é pré-candidato ou não a deputado, mas queria saber a opinião do senhor dos políticos que entram num determinado cargo. Vereador, com metade do mandato já sai e já vão ser candidato a deputado. Vamos dar um exemplo aqui do prefeito de São Paulo, o Dória. Ele foi eleito prefeito com 1 ano e 4 meses, deixou a prefeitura para ser candidato ao governo do estado de São Paulo, possivelmente, de repente, até a presidência da República, dependendo dos problemas que o Alckmin possa vir a ter, mas só como um exemplo. O que o senhor pensa disso? O senhor é a favor de uma eleição única
para todos os cargos, ou o senhor acha que não tem problema você ser vereador hoje, com 2 anos deixar e virar deputado? Muitas perguntas, vamos por partes. A primeira é a seguinte: eu trato o compromisso que eu faço com quem votou em mim de maneira sagrada. Eu prometi em campanha que iria cumprir os 4 anos como vereador e é o que farei. Então o senhor não é pré-candidato a deputado? Não sou candidato a deputado federal, não sou candidato a nada, porque eu considero o cargo de vereador muito importante para a cidade e os 10.185 eleitores que colocaram um voto em mim na urna merecem o meu respeito, porque eu disse isso a eles. Há outros políticos que não têm exatamente esse compromisso e o eleitorado talvez até queira que eles sejam candidatos, não é? A vereadora Áurea, que me antecedeu, veio aqui nessa semana, ela será candidata a deputada federal. Eu a respeito por isso, mas a minha postura é de manter o mandato por completo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não sou favorável a unificar todas as eleições, porque se você vota de presidente a vereador num ano só, o debate municipal some. Não tem como um candidato a vereador e prefeito disputar com a atenção que se dá a presidente. E eu aproveito esse gancho para dizer o seguinte: eu faço um apelo a quem está nos ouvindo. Eu sei que votar para presidente e governador é muito importante, mas deem muita atenção ao voto de senador, deputado federal e deputado estadual. O Brasil aprendeu, lá naquela votação do impeachment, que tipo de parlamentar representa a gente. Muitos alunos meus me perguntavam, sou professor de Direito Constitucional também, professor, mas você viu aquilo? Quem é que escolhe essas pessoas? Eu perguntei para eles, em que é que vocês votaram? Não lembro, não sei. Eu falei, são vocês. E descobrir também quem é o vice e quem são os suplentes, né? Isso vale a pena. E aí, por isso, eu participo hoje de 2 iniciativas. A RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que conclama políticos de todos os partidos através de alguns princípios comuns, e o Renova. O Renova é uma iniciativa onde eu sou diretor de formação e sou professor também, que está preparando 100 candidatos a deputado federal em todo o Brasil, de todos os partidos, mas que tem bons princípios e querem respeitar o eleitorado. Muito obrigado ao vereador Gabriel Azevedo do PHS, nosso entrevistado de hoje no Café com Política. Eu quero deixar uma mensagem final. Minas Gerais, atenção com o voto. São candidatos nesse ano aqui no estado Aécio Neves e Dilma Rousseff. Minas faria um grande favor ao Brasil se aposentasse esses 2 da vida pública. Correto? Eu acho que a gente tem que virar a página. 51 milhões de brasileiros votaram no Aécio, 54 votaram na Dilma. E eu acho que hoje todos esses lados sabem que erraram. É hora da gente mudar a página e avançar. E Minas pode guiar o Brasil numa renovação política. Vereador Gabriel Azevedo do PHS, nosso convidado hoje aqui no Café com Política, muito obrigada pela sua participação.